Olá, vamos lá, gente. Reta final agora, né, do nosso processo de execução. Vimos algumas questões bem pontuais a respeito dos embargos no último vídeo e agora nós vamos tratar da suspensão e extinção da execução, né? Finalizando aí o nosso conteúdo, viu só? Conseguimos! De uma forma bem diferente do que era previsto, mas eu creio que aqueles que se interessaram efetivamente pelo conteúdo, aqueles que conseguiram assistir os vídeos e me perguntaram, vocês sabem que eu fui respondendo cada uma das perguntas, cada um que me enviou no grupo, cada um que me enviou no particular, né? Então eu fico tranquila com relação a isso. É evidente que da mesma forma como acontece na sala de aula, né, nós temos aqueles que infelizmente não se interessam como a gente gostaria, mas enfim, isso faz parte, tá? Então vamos finalizar aqui o nosso conteúdo e já na sequência aí, na próxima semana, a gente já vai trabalhar a questão da avaliação, tá bom? Daí eu já vou enviar para vocês e vamos conversar. Talvez eu envie para vocês já na sequência aí, finalizando esse conteúdo, alguns exercícios, algumas questões antes de mandar a avaliação, tá bom? Então vamos lá. Suspensão primeiro, né? Suspensão, hipóteses de suspensão do processo de execução. Vejam bem, desde o começo a gente vem falando que o processo de execução segue regras específicas, tá? Só que muitas regras gerais não deixam de ser aplicadas, é que algumas regras específicas elas devem ser acrescentadas aqui, porque aqui nós estamos tratando de situações específicas. Processo de execução é um procedimento específico, tá? Então, aqui os casos de suspensão da execução, então imagina lá, o processo de execução está seguindo e aí nós vamos ter hipótese em que esse processo vai ficar suspenso, fica paralisado, os atos executivos ficam paralisados, tá? Então, isso é suspensão da execução, paralisação dos atos executivos. O processo de execução que estava tendo seu andamento, ele vai ficar paralisado, tá? Bom, aí no artigo 921 nós temos essas hipóteses, só que no inciso 1 já traz as situações gerais, né? Ó, nas hipóteses do artigo 313 e 315 no que couber. 313 e 315 traz as situações de causas gerais, das situações de suspensão dos processos em geral, como, por exemplo, falecimento de uma das partes, ou falecimento de um dos procuradores, por convenção das partes, quando as partes chegam a um acordo e pedem a suspensão do processo, por exemplo, até que seja cumprida a obrigação, entram lá num acordo para pagamento, acordo, diferente lá da moratória legal, né? Entram em acordo e enquanto não finalizar, né, por exemplo, um pagamento em parcelas aí, fora daquela previsão do artigo 916, que a gente já estudou, fica o processo suspenso. Então, isso são hipóteses gerais, tá? Previstas no artigo 313 e 315, que também se aplicam no processo de execução, tá? Fora essas situações gerais, né, que se aplicam lá no processo de conhecimento, nós temos também aqui situações específicas, tá? Então, vejam lá, suspende-se também a execução, ó, no inciso 2. No todo em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos os embargos da execução. Os embargos da execução, falei tão rapidinho, né? Nós vimos isso lá no artigo 919. Então, vamos retomar um pouquinho ali a questão dos embargos. O que nós vimos dos embargos? Os embargos, eles vão ser oferecidos lá no prazo de 15 dias, a contar da citação. Regra é que esses embargos não têm efeito suspensivo. Efeito suspensivo dos embargos vai atingir aonde? No processo de execução, tá? Então, ó, processo de execução, embargos. O efeito suspensivo atribuído aos embargos vai suspender o processo de execução, tá? Gente, vocês viram? Eu não consigo desenhar mais no quadro, mas eu uso a mão aqui, né? Tentando explicar para vocês. Então, regra é que os embargos eles não são recebidos no efeito suspensivo, mas excepcionalmente, como nós vimos no artigo 919, os embargos poderão, 919 parágrafo 1º, o juiz poderá, daí tem lá os requisitos,
a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. Então, nós vimos lá no parágrafo 1º do artigo 919 as hipóteses em que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, ok? Bom, atribuído esse efeito suspensivo aos embargos, nós vamos ter a hipótese de suspensão da execução, de acordo com o inciso 2 do artigo 921, tá? Suspende-se a execução, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos da execução, ok? Agora deu para entender, né? Outra situação prevista no inciso 3 do artigo 921, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Bom, se a execução ela tem um andamento e depende da penhora de bens para que se iniciem os atos expropriatórios, se o devedor não possui bens, não tem como dar andamento na ação de execução. Por quê? O objetivo final da execução vai ser a expropriação de bens e a satisfação do crédito, né, do credor. Então, se ele não possui bens penhoráveis, a execução não tem como prosseguir, tá? E aí, então, entra na hipótese aqui do inciso 3, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Fica suspensa a execução. Observação, já faço, parágrafo 1º do artigo 921, na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, vejam bem, na hipótese de suspensão da execução, então, por ausência de bens penhoráveis, esse processo vai ficar suspenso por esse prazo, inicialmente pelo prazo de 1 ano, e durante esse ano fica, então, a prescrição está suspensa. Aquela prescrição que já foi interrompida, tá? Quando da citação, né? Conforme a gente viu, depois ela fica suspensa, continua ali, não correndo durante esse prazo de 1 ano, tá certo? Depois a gente volta aqui da prescrição nos outros parágrafos. Também vai ficar suspensa a execução, inciso 4. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Imagina só, teve lá penhora, inicialmente, né, iniciados os atos expropriatórios, o exequente não se interessou em adjudicar os bens, foi para o leilão, né, alienação, não teve, né, por iniciativa particular, teve alienação lá em leilão e não teve interessados no leilão. Ninguém se interessou em arrematar o bem, não teve licitantes, não teve interessados. O que vai acontecer? Não teve interessado, não teve arrematação, tá? E aí mesmo depois da negativa um leilão negativo, o exequente insiste, não tem interesse em adjudicar. Veja bem, eu tenho uma penhora, eu tenho uma garantia, mas não tem como finalizar a expropriação de bens. Fica suspenso o processo, entendeu? Até que, né, dá um tempo, vamos lá, o mercado imobiliário agora está muito ruim, vamos suspender a execução e mais para frente a gente marca o leilão novamente, tá? Então, é uma hipótese aqui, prevista no inciso 4, de suspensão dos atos executivos. E por último, inciso 5, fica suspensa a execução quando concedido o parcelamento de que trata o artigo 916, que é a moratória legal, né? Lembra que nós vimos lá? No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito, poderá fazer parcelamento, desde que depositando 30% do valor. Enquanto não quitar essas parcelas, os atos executivos vão ficar suspensos, a execução fica suspensa, ok? Então, são as hipóteses aí de suspensão da execução. Voltando aí na questão da prescrição, tá? Então, vamos lá, voltando no inciso 3, a execução fica suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis. O juiz, então, suspende a execução pelo prazo de 1 ano, tá? Daí eu vou dar sequência agora nos parágrafos, né? De acordo com o parágrafo 1º, agora parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado, ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
tá? Fica arquivado. Só que veja bem, se decorreu um ano, durante aquele um ano, a prescrição ficou suspensa. Se o processo depois vai para arquivo, sem manifestação, preste atenção, gente, tem acontecido muito isso na prática agora. O processo ficou um ano suspenso, aí ele vai para arquivo, se o credor não se manifesta, não requer nada, fica lá o processo, né? Ele vai para arquivo, quando ele vai para arquivo, o prazo de prescrição volta a correr. E esse que é o grande problema hoje, tá? Então vamos lá, na sequência aqui, ó. Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Então, corre no interesse do credor, então o credor pode pedir esse desarquivamento. O problema é que enquanto tiver arquivado, a prescrição está correndo, tá? Então tem que ficar atento ao prazo prescricional. E o prazo prescricional vai depender do título executivo, tá? Esse prazo pode ser lá, se for um cheque de 6 meses, se for de uma nota promissória de 3 anos. Então, esse prazo prescricional vai obedecer ao prazo prescricional do título, ok? Parágrafo 4º, ó. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, de um prazo de um ano, que ficou suspenso, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a prescrição que ocorre no curso do processo. E esse prazo da prescrição intercorrente é o mesmo do processo, do título judicial, extrajudicial, desculpa, ok? Então, muito cuidado aqui. Nós temos tido, assim, extinção de vários processos, infelizmente, por conta dessa prescrição intercorrente, porque essa é uma regra que veio com o CPC de 2015. E antes a gente não tinha esse prazo de um ano fixado. Então, ficava paralisado o processo por mais de um ano. O que aconteceu? Quando entrou em vigor o CPC de 2015, os juízes começaram a declarar prescrição intercorrente, infelizmente, né? Parágrafo 5, quinto parágrafo, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, então, poderá de ofício, olha aqui, ó, reconhecer a prescrição, né, prescrição intercorrente de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. E aí o processo vai ser reconhecido, então, a prescrição. Bom, vamos lá agora, ó, fazendo uma observação aqui. Se for reconhecida essa prescrição, por exemplo, né, reconhecida a prescrição que a execução era de um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, aí vai ser, a parte pode entrar em ação monitória, tá? É a solução. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, tá? Só aqueles atos de urgência que poderão ser... Vai finalizar o vídeo aqui, gente, vou ter que fazer